segredo dos OVNIs. Os OVNIs não estão vindo de outros planetas. São muito mais antigos e fazem parte de uma presença milenar na Terra. Um grupo secreto da inteligência norte-americana, de codinome Elite Collins, ligado à CIA e ao Pentágono desde os anos 50, pensa assim: eles reuniram décadas de estudos sérios e altamente avançados sobre ciência e práticas ocultistas, incluindo invocações que teriam sido respondidas por naves e criaturas ditas de fora da Terra. Compararam tudo isso com as escrituras sagradas para chegar a uma conclusão inquietante. Esses seres seriam entidades espirituais, capazes de se manifestar fisicamente, com o objetivo de enganar a humanidade e afastá-la da orientação do Criador. Essas manifestações estariam diretamente ligadas ao fim dos tempos. Mas há um problema importante aqui. Muitas dessas informações passam por órgãos associados à desinformação. E muita gente, que acredita que os textos sagrados são apenas fantasia, vê tudo isso como uma estratégia de controle e manipulação. Ainda assim, minha pesquisa individual ao longo de 10 anos, sem qualquer conhecimento prévio sobre essas teorias, me levou ao mesmo ponto. Por isso, trago essa informação para sua apreciação e reflexão. Origem da teoria. Quem expôs essa história ao mundo foi o pesquisador Nick Redfern, em seu livro Eventos Finais e o Grupo Secreto do Governo sobre OVNIs Demoníacos e a Vida Após a Morte. Ele investigou relatos vindos de dentro do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e afirma ter conversado com pessoas ligadas a esse grupo, incluindo o suposto ex-agente da CIA, Richard Duke. OVNIs como entidades espirituais. A ideia central defendida por esse grupo é radical. OVNIs e seus tripulantes seriam manifestações de inteligências não humanas de natureza espiritual ou interdimensional. Essas entidades poderiam se apresentar como extraterrestres, apenas como uma forma de manipulação. De fato, a ideia de seres tecnológicos vindos de outros planetas surgiu na sociedade moderna junto com a ficção científica. Ou seja, é um conceito que se adapta à nossa percepção atual de mundo. Quando, na verdade, o fenômeno já estava presente em culturas antigas, mas descrito como algo espiritual. Seriam os mesmos anjos e demônios reinterpretados sob uma aparência moderna. Ocultismo e a influência de Blavatsky. Helena Blavatsky, russa e fundadora da Sociedade Teosófica em 1875 em Nova York, foi uma das principais responsáveis por popularizar ideias sobre entidades espirituais, planos invisíveis e mestres ocultos. Ela misturava religiões orientais, esoterismo e filosofia ocidental, criando uma nova forma de espiritualidade que influenciaria profundamente o ocultismo moderno. Foi ela quem reintroduziu no mundo contemporâneo a ideia de contato com inteligências não humanas, não como algo religioso tradicional, mas como evolução espiritual. Ocultismo e contato. Para entender essa hipótese, precisamos voltar ao início do século XX. Em 1904, o ocultista Aleister Crowley afirmou ter recebido comunicações de uma entidade. Essa entidade anunciava o início de uma nova era espiritual, a chamada Era de Horus, marcada pela valorização da vontade individual acima de tudo. Curiosamente, no mesmo período, líderes religiosos como Charles Taze Russell também falavam sobre o início dos tempos finais. Duas visões diferentes, apontando para uma mesma ideia, uma transição espiritual global. Ocultismo, nazismo e fascismo. Durante o regime de Adolf Hitler, havia uma tentativa clara de obter poder através dessas forças invisíveis. O regime demonstrava grande interesse pelo ocultismo. Em 1933, durante o regime de Mussolini, um objeto aéreo não identificado teria caído na região de Magenta, no norte da Itália.
O objeto não se parecia com nenhuma tecnologia conhecida. Documentos sobre o caso teriam sido capturados pelos Estados Unidos após a Segunda Guerra. Na mesma época, no Tibete, ocorriam períodos intensos de rituais coletivos. Esses eventos coincidiam com anos em que fenômenos anômalos também se manifestavam na Europa. Relatos sugerem que monges realizaram práticas espirituais intensas, que teriam desencadeado manifestações aéreas incomuns. Uma possível indicação de que o fenômeno possui uma dimensão espiritual ou psíquica. Jack Parsons e os rituais. Um dos pioneiros da tecnologia de foguetes e peça fundamental na origem do que viria a se tornar a NASA. Jack Parsons também era profundamente envolvido com o ocultismo. Inspirado por Crowley, realizou uma série de rituais com o objetivo de invocar uma entidade espiritual capaz de acelerar a chegada dessa nova era. Durante esses rituais, Parsons relatou experiências intensas, incluindo comunicações com entidades e avisos sobrenaturais. 1947, o ano da virada. Em 1947, ocorre uma das maiores ondas de avistamentos OVNIs da história dos Estados Unidos, incluindo o famoso caso Roswell. Centenas de relatos surgem em um curto período. Para alguns membros da Força Aérea, isso não era coincidência. Surge então a suspeita de que esses fenômenos estivessem ligados a práticas ocultistas. Nasce o Elite Collins. A partir dessas preocupações, um pequeno estudo secreto começa a se formar. Em 1952, evolui para um programa mais estruturado, altamente sigiloso. Seu objetivo: investigar possíveis conexões entre fenômenos OVNIs, ocultismo e eventos históricos. Segundo relatos, o grupo começou a identificar padrões curiosos. Uma nova onda de OVNIs em 1952, logo após a morte misteriosa de Jack Parsons. Previsões de avistamentos feitas por pessoas ligadas ao governo. Casos famosos como o de Betty e Barney Hill, ocorrendo próximos a indivíduos envolvidos com práticas esotéricas. O próprio Parsons teria sugerido em 1948 que suas ações rituais poderiam ter aberto uma porta não fechada. Houveram pessoas nessas equipes que afirmaram summonar OVNIs e criaturas, obtendo respostas através desses rituais. Uma hipótese radical. A partir disso, surge uma conclusão inquietante. Rituais humanos poderiam atrair ou até invocar inteligências não humanas. E essa ideia não seria nova. Diversas culturas antigas, como Egito, Babilônia, Israel e China, já possuíam práticas voltadas ao contato com entidades. Com o tempo, muitas dessas práticas foram suprimidas por religiões mais estruturadas. Mas nos séculos XIX e XX, o ocultismo ressurgiu com força. O estudo conecta o ocultismo nazista aos fenômenos aéreos da Segunda Guerra, os chamados Foo Fighters. Rituais coletivos coincidindo com ondas de avistamentos. Em tempos mais recentes, práticas de meditação avançada e protocolos de contato como os propostos por Stephen Greer trazem relatos de pessoas que afirmam atrair esses fenômenos. E há quem questione: seria coincidência ou padrão? OVNIs respondem à consciência? Diante de tudo isso, o grupo passa a considerar que o fenômeno OVNI não se comporta como algo puramente físico, mas sim como algo que reage à mente humana, responde a intenções e interage com práticas espirituais. Interpretação bíblica. As Escrituras descrevem diversos seres não humanos, anjos, querubins, serafins, além de outras entidades pouco compreendidas, híbridos e demônios. O perfil dessas entidades é associado no Novo Testamento ao engano e à influência maligna sobre o mundo. O príncipe dos poderes do ar é descrito como alguém que circula pela terra, exercendo influência má sobre ela. O grande engano. A partir disso, surge a hipótese central.
Os OVNIs poderiam ser parte de um grande engano espiritual. Entidades se passando por extraterrestres, promovendo uma nova visão espiritual da humanidade e afastando as pessoas de crenças tradicionais. Essa ideia ecoa interpretações de pesquisadores como Jacques Vallée, que veem o fenômeno como algo enganoso e manipulador. Por que manter segredo? Porque revelar completamente o fenômeno UFO poderia ser perigoso, porque isso causaria pânico e aceleraria a aceitação global dessas entidades. E isso significaria abrir caminho para um engano em escala mundial. Por isso, a estratégia seria o silêncio e o reforço da fé religiosa como proteção. Mas há quem ache que pode ter essa tecnologia e usar para a própria proteção, o que é um paradoxo, já que o objetivo dela é escravizar a humanidade. O fato é que os governos pensam que podem controlar essa tecnologia e, enquanto não tiver o domínio disso, deve manter o segredo. Se você tem interesse em saber mais sobre o assunto, não deixe de ver os vários outros vídeos que estão no canal, cujo conteúdo é complementar. Sigam nosso canal, apertem o sininho das notificações, comentem e compartilhem, pois só assim poderemos continuar a lhes trazer informações relevantes.